prezado irmão do episcopado Dom Fernando Rifan, como já foi mencionado no início, está fazendo esse sacrifício de não estar hoje aqui para fazer a ordenação do meu sacerdote, aos familiares, pais e familiares, amigos que vieram para a ordenação do Padre Kelvin, mais sacerdotes aqui presentes, seminaristas, religiosos, religiosas. Numa ordenação sacerdotal, nós renovamos a nossa esperança na juventude da igreja. A igreja se renova não só com os batizados, mas também com cada sacerdote que é ordenado ao longo do tempo. E já se mencionou muito nas orações as virtudes e as expectativas que giram em torno de um sacerdote. Para não repeti-las, mas pensando no neo-sacerdote, também os que já fomos ordenados há mais tempo, eu queria enfatizar três qualidades e três expectativas do povo com relação ao sacerdote. Nos tempos atuais, essas três qualidades devem estar bem destacáveis e o povo tem que satisfazer sua expectativa com relação ao padre. Essas três qualidades eu as encontrei nas homilias proferidas por São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco na inauguração dos seus respectivos pontificados. Em 1978, dia 22 de outubro, São João Paulo II, num trecho de homilia, que foi bem impactante para os que ali estavam presentes e assistiam pelos meios de comunicação, dizia: não tenhais medo, abrir de par em par as portas para Cristo. 27 anos depois, o Papa Bento XVI, na homilia da abertura do seu pontificado, dizia: não tenhais medo, abrir-vos à verdade. E há 7 anos atrás, o Papa Francisco também, na mesma homilia de abertura do seu pontificado, dizia: não tenhais medo da ternura. Interessante que não é uma imitação, nem sequer uma sequência homilética, que 3 papas, os 3 últimos papas, iniciaram os seus pontificados dizendo para não ter medo. Não ter medo de abrir as portas para Cristo, não ter medo da verdade, não ter medo da virtude, da ternura. Um sacerdote que está iniciando o seu caminho sacerdotal de serviço a Deus e serviço ao povo, e aqueles também já ordenados há mais tempo, deve mostrar ao povo que ele é não apenas um portador de Cristo, no sentido de ser aquele que prega a palavra de Cristo, que traz Cristo para estar entre nós através da Eucaristia, que nos absolve usando a fórmula da confissão, e sendo para nós Cristo misericordioso, que a gente ouve lá no fundo da nossa consciência: ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. É Cristo que nos transmite toda a doutrina da igreja. É Cristo presente no meio do mundo. O sacerdote é Cristo. Ele não tem que ter medo de ser Cristo. Não tem que ter medo de
pensar, sentir, falar como Cristo. É uma pergunta que eu posso fazer agora para o Padre Kelvin, para mim e para todos os que aqui estão presentes, que já são sacerdotes, e os futuros sacerdotes, já que há seminaristas aqui também. E me refiro que essa é uma qualidade que o sacerdote tem que deixar bem evidente: ser Cristo que passa. Porque a expectativa do povo é essa. E a pergunta que o povo faz, não de uma forma tão explícita como eu falei agora, mas o povo procura isso. Onde está o Cristo que o povo procura em você? Onde está o Cristo que o povo procura em cada um de nós sacerdotes? Porque sempre, e nunca deixará de ser, uma boa nova, o encontro com Cristo. Cristo que passa. Cristo que vem ao encontro. Cristo que sente compaixão dos mais frágeis. Cristo incansável. Cristo desprendido. E o presépio é um sinal de que desde o princípio, da sua obra salvadora, Cristo amou a pobreza. Cristo pregado na cruz. Cristo que está sempre fiel às suas promessas. Onde está o Cristo que o povo procura em nós? O povo tem direito, não só à boa doutrina, não só à liturgia bem celebrada, mas o povo tem direito de encontrar no sacerdote Cristo. Por isso, Padre Kelvin, aos sacerdotes aqui presentes, eu repito a frase de São João Paulo II: não tenhais medo de abrir a porta da sua vida pessoal para Cristo entrar e ser Cristo totalmente presente e crescendo. Crescendo ao longo dos anos de sacerdócio, Cristo que cresce em idade e sabedoria e graça. Cristo que quer não apenas ter-nos como seus principais cooperadores, mas Ele nos quer por inteiro. Quando nós ouvimos e discernimos a nossa vocação através daquele chamado, tu segue-me, Ele foi muito explícito: segue-me, e não apenas segue os meus ensinamentos. Não tenha medo, Padre Kelvin, de ser Cristo desde o mais profundo do seu ser, para que o povo satisfaça a sua expectativa. Precisamos de sacerdotes 100% Cristo. Não tenhais medo da verdade, dizia Bento XVI. Não tenhais medo da verdade. E a verdade não é uma fórmula. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, e por isso temos que nos identificar com Cristo desde o mais profundo do nosso ser. Não termos medo de mostrar Cristo às pessoas, mas Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. E o sacerdote sempre, mas especialmente no mundo atual, que é um mundo de muita imagem, é um mundo de muita visibilidade. E o sacerdote, nesse mundo da imagem, nesse mundo da visibilidade, ele tem que ser, não apenas proferir, mas ele tem que ser um homem verdadeiro. Porque Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. E é necessário, nesse mundo de tanta fachada, nesse mundo de tanta maquiagem, nesse mundo de tantas aparências externas, inclusive também nós sacerdotes corremos esse risco de mostrar o exterior e não mostrar o interior. Nós temos que ser pessoas muito verdadeiras, muito transparentes.
muito sinceras, pessoas autênticas, pessoas que não fogem de uma definição. Uma definição não foi feita por ninguém que era discípulo de Cristo, mas a sua frase percorre séculos. Et homo, eis o homem. Pilatos assim apresentou Cristo desfigurado, já flagelado, já com o coração de espinhos, né? Com o rosto todo machucado, mas a personalidade humana de Cristo era tão forte que Pilatos não podia dizer outra coisa. Et homo, eis o homem. O sacerdote é um homem verdadeiro. Um homem que, junto com toda a sua formação teológica, filosófica, teológica, moral, litúrgica, com toda a sua formação administrativa, com toda a sua formação pastoral, né? Ele não pode deixar nunca de continuar com a sua formação humana. Porque as pessoas esperam encontrar Cristo em nós e a humanidade de Cristo esculpida na nossa humanidade, na nossa personalidade. Né? E sabemos muito bem que o mundo carece de referências. Referências de pessoas com personalidade, de homens íntegros, de pessoas de caráter. Né? Talvez seja por isso que muitas pessoas ficam na periferia do ser humano e defendem aspectos que fazem parte da vida do ser humano, mas não são da personalidade mais profunda do ser humano. E se discute muito aspectos secundários, mas não se vai ao aspecto essencial. E é através da humanidade do sacerdote que se chega à divindade de Cristo. Assim como foi através da divindade, da humanidade de Cristo, que a sua divindade se revelou. Não tenhamos medo de sermos homens, e também me dirijo aqui aos que estão presentes, e mulheres de caráter. Homens e mulheres que não vão na correnteza da superficialidade do mundo atual. Né? Porque só com pessoas de caráter, com pessoas com personalidades humanas maduras, é que Cristo, né, converte o mundo, age através da nossa humanidade, assim como a divindade de Cristo agiu através da sua humanidade. Né? E entre os traços da nossa personalidade, da nossa humanidade, hoje em dia, continuando na sequência dos 3 papas, chegamos ao 3º ponto. Não tenhais medo da ternura. O sacerdote tem que ser uma pessoa muitíssimo terna, acolhedora, delicado. Tem que ser uma pessoa que prima por uma relação atraente. Posso dizer para vocês, com alguma pouca experiência de sacerdote e de bispo, né? Porque o que são 42 anos de sacerdócio e 15 anos de bispo diante da eternidade, é muito pouco. Mas posso dizer para vocês que o povo aceita todas as fragilidades do sacerdote, menos uma: a grosseria, a rudeza, a frieza, o distanciamento. O povo compreende, o povo também, né, sabe que o sacerdote é humano, que também tropeça, mas confia na misericórdia de Deus e se renova através da graça, né, do sacramento, da confissão, né, com uma boa direção espiritual, vai se renovando. Mas o sacerdote hoje, que não significa ser permissivo,
nem mole. Ele pode ser perfeitamente firme e terno, exigente e acolhedor. Ele pode ser perfeitamente uma pessoa que não cede na doutrina, mas sabe conceder um tempo para que as pessoas assimilem a doutrina. E aí é fundamental a ternura. Não tenhais medo de ser terno. E se há algum ponto da nossa afetividade humana que o sacerdote hoje em dia, sempre, mas hoje em dia deve ser muito, muito cuidadoso, é com a ternura. Não é como, às vezes nós pensamos em outros aspectos que às vezes pode se tornar uma obsessão, né, com a afetividade humana. Uma pessoa madura na sua afetividade é uma pessoa que sabe acolher com ternura, que sabe ser como Cristo, que chora com o povo, que se compadece, que cultiva as suas amizades, que é tão doce e tão terno, que na hora da consecução da traição de Judas, com uma ternura incrível, ele diz: amigo, a que viestes? Se nós tivéssemos mais percepção do que o povo espera no sacerdote, que ele seja Cristo, um homem maduro, acolhedor, terno, né, e afável, amável, né, podemos ter certeza de que aquele sacerdote, depois com a sua formação filosófica, teológica, pastoral, litúrgica, aquele sacerdote, ele enche a sua paróquia. Ele atrai as pessoas, como Cristo atraiu. Como São João Paulo II atraiu. Como Bento XVI atraiu e continua atraindo. Como o Papa Francisco, no seu modo de ser, mas com uma ternura incrível, né, atrai. Eu posso dizer isso para vocês, porque tive no início do pontificado do Papa Francisco a oportunidade de conviver muito com ele por causa da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, né, e que fomos a Roma para formalmente convidá-lo. Depois estivemos com ele aqui naqueles dias muito agitados, com muita gente. Passados 7 meses, daqueles dias muito agitados, né, fomos a Roma para finalizar toda a Jornada Mundial da Juventude. E quando fui cumprimentar o Papa Francisco, ele me disse uma palavra que lhe foi dita no meio de toda aquela agitação da Jornada Mundial da Juventude, a meu respeito, e ele perguntou exatamente aquilo que foi dito a meu respeito para mim. Passados 7 meses, isso é memória? Não, isso é carinho. Isso é carinho, isso é ternura. Isso é levar as pessoas no coração mais do que na memória. Então, nós sacerdotes somos Cristo que passa. A nossa humanidade tem que ser uma humanidade em contínuo crescimento, porque Cristo crescia em idade, em sabedoria e graça. E, mais do que nunca, hoje necessitamos de sacerdotes acolhedores, amáveis, delicados, com coração não mole, mas com coração terno. Porque o mundo está muito duro. O mundo está muito duro. E se nós sacerdotes não sabemos mostrar Cristo com seu coração cheio de ternura, onde é que as pessoas vão encontrar forças? Vão se renovarem dentro dessa dureza do mundo. Então, todas as qualidades que já foram mencionadas nas orações acerca do sacerdote, eu as complemento com essas 3 frases dos 3 últimos papas. Não tenhais medo de Cristo, não tenhais medo da verdade, não tenhais medo da ternura, assim seja.